A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos falar simplesmente agora, nessa aula, de princípios divinos em tempos de crise e as formas de como vencer a oposição à obra de Deus. Nós vamos pegar os 3 pontos principais. Ressaltar que a Bíblia afirma que a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. No livro de Efésios 6, a partir do 12, 13, 14, nós vemos sobre esses ataques. Os ataques à obra de Deus são espirituais, que nós não estamos lutando contra os homens, mas nós estamos lutando contra os principados, as potestades espirituais. E nós precisamos estar na batalha espiritual para poder vencer o inimigo que está nas áreas celestiais e não nesse mundo físico. Então não são as pessoas, quando as pessoas proferem palavras de escárnio, quando proferem palavras de ódio, quando as pessoas não te recebem ou falam que não gostam do evangelho, elas não são elas que estão rejeitando você, elas estão rejeitando a Deus. E quem rejeita a Deus não terá direito da salvação eterna. Fiquemos firmes sabendo disso. Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Aquele que nega ao Pai, nega ao Filho, também nega ao Pai. E aquele que não nega ao Filho, também não nega ao Pai, e esse receberá o direito da vida eterna. Subtópico 2, sem identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Nós vimos que os meios utilizados para neutralizar a fé do crente é o escárnio, a zombaria, a mentira e até mesmo tentar tirar a vida do cristão para que a obra não seja realizada. Esses foram os meios usados pelos samaritanos e os outros povos que estavam ali junto com eles contra Neemias, contra o povo judeu. Eles falavam que os judeus eram fracos. Eles falavam que aquele muro, se ele fosse construído, mesmo que ele fosse construído, um simples sopro derrotaria ou derrubaria aquele muro. E eles intentaram mentiras contra Neemias, falando que Neemias queria tomar o lugar do rei. Mas ele sabia que isso não era verdade, porque o rei havia lhe dado um tempo, e esse tempo era curto, e ele precisava fazer aquela obra diligentemente, rapidamente. Ele não tinha tempo para perder, então ele continuou fazendo a obra do Senhor, não lançou mão da construção da obra, e além disso ele reuniu todo aquele povo que ali estava em volta, consertou as coisas que estavam erradas e fez com que aquele povo tivesse verdadeiramente união novamente para continuar a obra da construção do templo. E com 52 dias a construção do muro foi terminada. Destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer a oposição à obra. Neemias usou a fé em Deus, porque ele sabia que estava realizando a obra do Senhor, e Neemias utilizou a oração, fé e oração, e perseverança. Olha, são três armas espirituais: a fé, oração e a perseverança, porque ele sabia que ele estava realizando a obra do Senhor, para o Senhor, e que essa obra não poderia ser parada enquanto não fosse terminada. Esses eram os 3 pontos principais para falarmos sobre essa aula que nós acabamos de ministrar nesse vídeo. E também fiquemos atentos, pois existe um lapso de tempo do período em que o povo saiu da Babilônia da primeira vez até a chegada de Neemias à cidade de Jerusalém. Quando Zorobabel e Jesua foram levados para Jerusalém, foi em média 502. Foi em média 502. E Neemias chega a Jerusalém 445. Então nós encontramos um lapso de tempo de média de quase 60 anos entre a primeira chegada dos judeus em Israel, no êxodo do Egito,
até a chegada de Neemias para fazer a reconstrução do templo. 60 anos se passaram e Neemias estava chegando para poder consertar tudo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Façamos assim também. Existe um tempo adequado, existe um período de crescimento, existe um período que é feito pela vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Então não desanime, independente de qual seja a dificuldade, que seja ela os inimigos, que seja ela a mentira, que seja ela o escárnio, que seja ela o desprezo, que seja o tempo, não desanime, pois a obra do Senhor é uma obra que precisa ser feita. Se você não fizer, Deus levantará outra pessoa para fazer, mas faça, porque Deus está contigo. E quando você estiver fazendo a obra, e a obra for do Senhor e não sua, nada prevalecerá contra ela. Você vencerá, você permanecerá e essa obra será continuada. Essa obra continuará sendo feita eternamente, porque Deus, assim Deus quer, assim Deus fará. Obrigado, a paz do Senhor e tenha todos uma boa semana.